Olá, pessoal! Estamos dando continuidade à nossa jornada, o poder da paciência. Então, vamos dar um fechamento para o nosso capítulo 2. E hoje daí só temos 3 dicasinhas, né, para fechar esse capítulo 2. Dando continuidade, né, ao que nós estamos conversando, que são os dons que a paciência nos dá ao pôr ela em prática. Então, esses são os últimos 3 dons que a paciência nos dá. Vamos então pro primeiro. A paciência ensina o poder da receptividade. Bom, a Ryan ela vai dar uns exemplos ali no livro, e não convém falar aqui, mas quando a Ryan diz o poder da receptividade, o que seria isso? Nós vivemos em uma sociedade que é sempre ação. A pessoa tem que estar sempre fazendo alguma coisa, a pessoa sempre tem que estar pensando em alguma coisa. E sempre que chega algo para a pessoa, ela tem que ter a resposta, ela tem que ter a decisão ali na hora. Ela não pode ficar inerte, vamos assim dizer, parada, imobilizada. Ela tem que partir para a ação. E assim a gente dá pouco espaço na nossa vida para receptividade, para receber as coisas. Nós mal recebemos as coisas e nós já estamos agindo contra elas, né, ou tentando chegar até elas. A gente não dá tempo que as coisas cheguem até nós. E por conta disso, muitas oportunidades na nossa vida acabam escapando ou acabam nem mesmo chegando até nós, porque estamos sempre, né, nessa movimentação. E uma das coisas que a Ryan vem mais chamar a atenção sobre isso é a questão do medo, do desespero perante situações difíceis na nossa vida. Sempre quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente tende a reagir rapidamente em cima daquilo. E a gente quer porque quer achar uma resposta para aquilo, achar uma solução para aquele problema. E a gente não dá espaço para que as coisas sejam receptivas na nossa vida. A gente não recebe as dificuldades e os problemas na nossa vida. E por conta disso, a gente acaba demorando muito mais para chegar na solução ou para chegar na resposta daquele problema. E por isso que a Ryan vem dizer para nós que quando nós botarmos a paciência em prática, um dos grandiosíssimos dons que ela vai nos dar é a receptividade. Veja, por exemplo, né, casos em que nós valorizamos demais a ação. E aí a gente acaba nunca dando espaço para que pessoas entrem na nossa vida. Um exemplo que a Ryan nos dá era de uma mulher que ela estava trabalhando, né? Trabalhava e ela tinha se divorciado do marido recentemente. E então, por conta, né, do marido ter saído, as finanças, obviamente, cortam pela metade. E ela ficou com os 3 filhos para criar, e os 3 filhos em escola particular. Então, como ela se separou do marido, ela foi comprar uma casa para ela. Então, ela tinha 3 filhos em escola particular e uma hipoteca para pagar. E, claro, né, toda a questão emocional e psicológica de um divórcio para resolver. E chega o baque de que ela foi demitida. Ela chega no trabalho e a empresa demite. Ela foi demitida em setembro. E durante todo o mês de setembro, ela saiu em um frenesi, entregando currículo, ligando para pessoas, e enviando isso e tentando fazer aquilo. E ela não teve tempo, ela não se deu tempo para receber aquela notícia. Receber a notícia do divórcio, receber a notícia da demissão. Assim que ela soube da notícia, assim que aquela notícia chegou, ela não acolheu aquela notícia, ela não conseguiu, vamos dizer assim, digerir aquela notícia, ela não conseguiu refletir sobre aquela ocasião. Ela logo saiu para a ação. Resultado, terminou o mês de setembro e ela não tinha conseguido um trabalho, a hipoteca estava atrasando, a escola das crianças estava atrasando e a questão psicológica e emocional estava reverando, né? E passou-se também, né, outubro e novembro. Quando ela chegou na parte ali de novembro, né, então já se faziam quase 3 meses que ela estava desempregada, com hipoteca atrasada, com escola de criança atrasada, e naquele frenesi, né, ligando, mandando currículo, isso e aquilo, ela simplesmente, vamos dizer assim, desistiu. O primeiro ímpeto dela, obviamente, foi desistir. Então, numa manhã, em vez dela sair naquele frenesi de entregar currículo e ligações, ela pegou a xícara de café, foi pro jardim dela, sentou numa cadeira e fez uma oração, né? Uma oração, na verdade, falou assim pra Deus, ela disse, olha, tudo que eu podia ter feito eu fiz. E agora eu entrego nas tuas mãos porque eu não sei mais o que eu vou fazer.
E ela meio que se deixou, entregou aquilo, sabe? E deixou para que o que viesse a acontecer, iria acontecer e pronto. A partir daquilo, ela se deu ao luxo, vamos assim dizer, de pegar 1 hora por dia e ir no jardim da cidade, tipo um Central Park, e ficar olhando as flores. E naquela 1 hora, ela simplesmente respirava fundo e dizia para si mesma que o que tivesse que ser recebido ia ser recebido na vida dela. Ela tinha se abrido para a opção da receptividade. E durante aquele mês, como ela não estava mais indo naquele frenesi, ela resolveu escrever histórias. Se fosse histórias pessoais dela, ou história de coisas que ela acabava imaginando e pensando, né? E aí, ela pegou essas histórias e enviou para diversos editores da cidade, jornais, escritores, essas coisas assim. Ela enviava pelo simples fato de querer que alguém escutasse a sua história, né? Ou dividisse o que ela estava passando. E deixou-se passar. Então, passou setembro, passou outubro, passou novembro e nós chegamos em dezembro, né? Com essa moça. E em dezembro, ela recebeu uma notícia de que um jornal, né, tinha recebido uma das histórias dela, gostou muito e ia começar a publicar as histórias dela. E aí, todo mês começou a chegar os cheques. E ela encontrou um novo emprego. Um emprego, né, onde ela dividia suas histórias. E numa dessas histórias, justamente, ela fala do poder da receptividade. Ela pega e justamente fala que chegou um ponto que ela percebeu que por ela estar naquele frenesi de ficar sempre correndo, ela não conseguia um tempo para refletir o que estava acontecendo na vida dela. E quando ela desistiu de procurar um emprego, porque ela achou que as coisas estavam tudo dando errada, e ela se abriu à receptividade do que Deus ou o universo quisesse para ela, acabou acontecendo uma mudança maravilhosa na vida dela, que foi virar uma escritora, né? Ela escrevia e as coisas eram publicadas no jornal e ela ganhou muito dinheiro com isso. E a Ryan vem justamente nos trazer com essa história uma coisa muito importante, que é aquilo que ela fala, né? A questão de gratidão, de gentileza, que já foi falado numa outra jornada que nós falamos, ela tá muito ligada à ação. E por conta disso, de certo modo, ela é muito mais fácil de ser atingida, porque é a ação. A paciência, ela é mais difícil de ser atingida porque ela não requer ação. Ela requer não ação. A paciência está muito mais ligada ao não fazer, ao não falar. A paciência está muito ligada a isso. E é por isso que é difícil a gente chegar até ela. E por isso um dos grandes dons que ela acaba nos dando, né? E é um dos últimos dons que nós vamos escolher dela, né? Quando nós já estamos com uma paciência num nível muito mais alto, é a receptividade. Porque a receptividade é justamente essa. É você parar de querer ficar correndo atrás das coisas, querer alcançar as coisas. Parar e simplesmente decidir por si próprio. Bom, eu vou receber aquilo que eu tiver que receber. E se eu não tiver que receber, tudo bem, eu vou receber outra coisa que vai ser muito melhor, muito mais útil na minha vida. Inclusive, né, a Ryan nos traz, né, nesse capítulo falando que os toístas chamam essa atitude, né, a imobilidade, o não fazer, de wu wei. É uma atividade sem ação. Também traduzida como sentar-se quieto sem fazer nada. E na antiga China, o Wu Wei era valorizado como uma das mais importantes realizações humanas. Para os chineses, né, para o povo asiático, a pessoa que conseguisse alcançar o Wu Wei, que é o não fazer nada, ela tinha chegado no ápice da realização humana, porque ela tinha compreendido que o que tivesse que acontecer na vida dela ia acontecer, e o que não tivesse que acontecer, não ia acontecer. E ela estava aberta, receptiva para isso. Então, esperamos conseguir chegar nesse grande nível, né? Nesse dom da receptividade, da paciência. Segundo item. A paciência é a essência da civilidade. Um dos grandes dons que a paciência vai nos dar, um dos ápices de dom que a paciência nos dá, é a civilidade. Eu vou começar com uma notícia um tanto quanto chocante, vamos assim dizer. Por isso que foi aparecendo no jornal. Já faz um tempo, na verdade, que apareceu na televisão lá em Chicago. Bom, um motorista de uma van acabou subindo uma calçada e atropelando 3 pessoas num bairro de classe média, lá em Chicago. E os moradores ali daquela região que viram aquela cena, tiraram o motorista à força de dentro da van e espancaram ele até a morte. O motorista tinha 62 anos e ele estava bêbado.
Bom, então, a primeiro momento, talvez até você vai dizer pra ele: ah, Ana, que também imagina, tá dirigindo bêbado, matou 3 pessoas, né? A gente sabe o quanto que o sistema jurídico é demorado, não sei o quê. Como ele tem 62 anos, é provável que ele nem ia ser preso, por causa que ele é considerado idoso. Então, as pessoas tiveram que fazer justiça pelas próprias mãos. Bom, outro detalhe que também a notícia nos dá é que os 7 agressores do motorista, né, que mataram ele, tinham entre 16 e 47 anos. Eram pais e filhos, que, né, espancaram lá o motorista. E por que daí, então, essa notícia vem, né, a Ryan também coloca essa notícia aqui e ela fala pra nós na questão de a paciência é a essência da civilidade. Bom, atualmente a nossa sociedade tá tendo um frenesi de querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu ouvi uma pessoa recentemente dizendo bem assim: claro que as pessoas vão fazer justiça pelas próprias mãos, porque a justiça não está mais fazendo justiça. Então cabe a nós ter que fazer ela. Mas aí eu fico pensando, será que a justiça realmente não está fazendo justiça? Ou a nossa sociedade, vivendo nesse frenesi, não tem mais paciência para esperar o processo de justiça? Atualmente, a nossa sociedade quer que tudo seja feito na hora. Então, a pessoa atropelou outras pessoas, ele tem que ser preso logo, condenado à morte, ou seja o que for. As pessoas não querem mais ter a paciência de a pessoa ser presa, de acontecer a investigação, acontecer a acusação, ter a questão também da pessoa ter direito a se defender, ser olhado todos os requisitos, né, ao redor, ter toda essa questão de justiça. As pessoas não têm mais paciência para isso. Porque as pessoas têm aquela visão de, não, ele estava bêbado e ele pegou um carro e ele atropelou 3 pessoas, então ele tem que ser condenado. Certo? Se for ver por assim, claro. Mas a justiça não pode simplesmente pegar os primeiros dados e fazer. Mas a justiça, ela não pode simplesmente julgar uma pessoa pelo que ela olha superficialmente. Ela tem que ter todas as evidências para condenar aquela pessoa e principalmente condenar ela justamente, o tempo de condenação justo. E a nossa sociedade não tem mais paciência para isso. Ela olha, ela julga e condena em questão de 1 minuto, né? Por isso que a gente vê na nossa sociedade tantas pessoas hoje sendo canceladas, sendo ridicularizadas, sendo perseguidas, principalmente em redes sociais. Porque vaza um vídeo ou uma notícia mais ou menos explicada do que aconteceu e as pessoas já pegam aquilo como uma total verdade e vão à caça daquela pessoa. A nossa sociedade está muito em cima disso. E nós temos que começar a ter consciência de que a paciência é a base da nossa civilidade. Então, quando a Ryan vem nos lembrar dessa questão, ela traz exemplos muito simples, certo? Toda vez que nós paramos no sinal vermelho e esperamos até abrir o sinal verde, nós estamos exercendo a nossa paciência, que consequentemente traz nossa civilidade. Eu tenho que esperar, porque se eu tentar avançar, se eu não tiver paciência e querer atravessar e quebrar essa civilidade, vai acontecer um acidente. Eu posso atropelar uma pessoa, eu posso bater num carro, certo? Quando tem uma fila para entrar num show, para entrar num jogo, se eu furar a fila, se eu pegar o banco de outra pessoa, isso quebra a nossa civilidade. A falta da paciência quebra a nossa civilidade. Tira boa parte do que nos torna humanos. E por isso a Ryan vem dizer que quando nós botamos a paciência em prática, nos tornamos mais humanos. Nas próprias palavras da Ryan, a paciência está na essência da diplomacia, da civilidade, da obediência às leis e da ordem pública. Sem ela, as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto e a sociedade não funciona. Com ela, criamos a possibilidade de paz entre pessoas e nações. Terceiro dom que a paciência nos dá. A paciência faz nossas almas crescerem. Bom, eu tenho uns 2 exemplos para dar em relação a isso que são bem parecidos com o que a Ryan dá. Há uns 4 anos atrás, uma amiga muito querida da nossa família, que já tem uns 60 e poucos anos, ela descobriu que estava com câncer de mama. Então fez todo aquele processo de quimioterapia, perdeu cabelo, todas essas coisas tristes, né? Perdeu peso, sofreu muito. E quando, graças a Deus, ela conseguiu se recuperar, voltou pra casa, saudável, até hoje está bem. Quando ela se recuperou e foi pra casa e eu fui visitar ela, eu pedi, né, como que foi todo esse processo, ela tava precisando de ajuda. E aí ela falou bem assim pra mim,
que como estávamos só nós duas ali, né, não tinha mais ninguém ao redor, ela ia falar uma coisa que ela tinha, de certo modo, até uma vergonha de falar. Ela disse, olha, eu sei que o câncer é uma doença horrível que mata muitas pessoas por ano, mas eu sou muito grata por eu ter tido câncer de mama. Na hora que ela me falou aquilo, obviamente, eu fiquei um pouco espantada, né? Eu disse, quem que fica grato por ter uma doença, né? E ela disse, não, porque já fazia um tempo que a minha família, ela tava separada, ela tava dividida. Os meus filhos, não, né, são irmãos e não conversavam entre si. Os meus netos estavam muito desobedientes com os meus filhos. Eu mesma não via meus filhos há muito tempo, muita briga. Meu marido também estava distante. E depois que eu tive esse câncer e eu acabei sendo internada no hospital, tava fazendo toda a quimioterapia, a minha família voltou a se relacionar. Os meus filhos voltaram a conversar entre eles, o meu marido ficou muito mais amoroso, muito mais gentil, muito mais presente na minha vida. Os meus netos, né, deram muito mais valor para os pais deles e começaram a obedecer mais. Hoje a minha família é outra pessoa. E realmente, nesse último ano aqui, depois de 3 anos, né, dela ter passado por toda essa situação, eu fui visitar. E lá estava, era num domingo, e estava toda a família lá reunida fazendo churrasco, todo mundo junto. Foi uma coisa que eles resolveram fazer, todo domingo, churrasco, família junto. E eu fiquei realmente, assim, chocada, né? Uma pessoa passou por uma situação tão difícil e ela olhou para uma coisa boa daquilo, né? E isso é difícil de acontecer. Outro caso também que aconteceu foi de uma mulher que ela acabou, né, tendo câncer também, né? Mas era um câncer numa parte do corpo dela. Ela precisava de quimioterapia, ficou internada e tudo mais. E nesse processo, o marido dela se separou dela. Na hora que ela mais precisava do marido dela, ela se separou. E obviamente todos nós aqui da comunidade ficamos muito indignados com essa situação, como é que ele pode abandonar a mulher dele nessa hora. E a gente, né, sempre ajudando, cuidando muito dela. E ainda quando ela tava fazendo o processo de quimioterapia, nós tava, né, tinha que ter um acompanhante lá junto, né? E ela falava, né, nesse caso ela falou pra minha mãe. Ela disse assim, olha, eu sei que toda essa situação é muito difícil, mas eu tô me sentindo livre pela primeira vez em muitos anos, eu sou grata por isso ter acontecido na minha vida. Ela olhou assim e disse, mas do que tu tá falando, né? E ela disse, já faz uns 3 anos que o meu casamento já não é mais o mesmo. Eu tava vivendo um casamento abusivo, tóxico. Ele me batia, ele gritava comigo, ele, né, fazia... Bom, ela contou coisas horríveis que ele fazia, que até minha mãe disse, meu Deus, como é que tu não contou antes pra nós? Né, coisas horríveis que ele fez com ela. E aí ela disse assim, que já fazia 3 anos que ela tava passando por aquilo, e que ela não conseguia se separar dele, ela não conseguia se desvencilhar daquele relacionamento. E que graças ao câncer que ela tava tendo, ela conseguiu dar um fim nisso, que no fim ele mesmo deu um fim, ele terminou e foi embora. E ela estava muito grata por isso. Ela disse que mesmo passando por toda aquela dor, foi a primeira vez em 3 anos que ela estava se sentindo livre. E aí é que vem a questão. A paciência faz nossas almas crescerem. Nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Muitos momentos difíceis. São eles que fazem a gente crescer. Já falei, né, que é um dos primeiros dons lá que a gente trabalhou nos primeiros vídeos. Mas aqui a Ryan quer aprofundar, que é o crescimento interno nosso. Quando acontece um problema na nossa vida, uma dificuldade, um obstáculo na nossa vida, nós temos 2 opções. Ou nós praguejamos, brigamos, ficamos irritados e fazemos a bendita pergunta, por que eu? Ou nós podemos enfrentar aquilo de frente, engajar a paciência naquela situação e dizer, bom, eu vou ter que passar por isso. Então eu espero tirar o máximo de proveito, o máximo de crescimento disso. E que quando eu saia daqui, eu saia mais forte e vigorosa do que eu entrei nessa situação. E fazer as grandes perguntas que a Ryan nos coloca aqui. Perguntar, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso fazer a respeito dessa situação? E o que eu posso realizar apesar dessa situação? A partir do momento que nós começarmos a fazer essas perguntas, as nossas almas vão crescer grandemente. Pense numa situação muito difícil que você passou na nossa vida. E que você passou. Que grande lição você tirou daquilo? Você saiu mais forte do que você entrou naquela situação? Você se considera uma pessoa mais forte depois que você passou por aquela situação? Então ela não foi simplesmente uma situação de sofrimento. Ela foi uma situação de sofrimento que gerou crescimento. E todas essas situações que acontecem na nossa vida são assim. E se nós botarmos a paciência em prática, nós vamos enxergar muito mais isso na nossa vida. E nós vamos conseguir lidar com as situações muito melhor. Nas palavras da nossa própria querida autora Ryan,
quando um novo desafio surgir para testar a sua paciência, diga para si mesmo que ele é um estímulo para o seu crescimento. E assim, a paciência ajudará você a suportar melhor o tormento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a conclusão do nosso segundo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir na rede social lá no Instagram, e aí o _ ajudou. E até o próximo vídeo!